Continuando aqui o nosso site, agora a gente vai para a próxima seção, que é a seção de últimos projetos. Então, eu já vou colocar aqui no nosso código um comentário, últimos projetos, para delimitar o início da sessão. Vou até fechar essa parte aqui que a gente não está mais mexendo, para não ficar muito bagunçado. E vamos adicionar uma nova section. Então, bora lá. Como que vai ser esta sessão? É, a sessão é até bem mais simples que a anterior. Basicamente, ela vai ter um título. Eu vou colocar H2, últimos projetos. E aqui embaixo ela vai ter uma grid. Tipo, no mobile vai ser só uma coluna, mas a gente pode ver que na versão de desktop ela é uma grid. Então eu já vou colocar a nossa div aqui e a class dela. Na verdade, depois eu adiciono a propriedade de grid. Dentro dela a gente vai ter 6 cards, mas eu vou fazer um e depois copiar para cada um dos outros. Então, vamos vir aqui e coloca uma div, que vai ser o nosso card. E ela basicamente vai ter 3 partes, que é uma imagem, que vai ser também uma div. E depois a gente vai ter outra div, onde ela tem, eu vou colocar como H3, esse título, projeto 1. E um P, que vai ser essa descrição, no caso, o aplicativo desktop. Eu até já vou colocar a nossa imagem aqui. Então, barra img, barra seu card 1, né? Vamos ver? É exatamente essa imagem que eu queria. Agora vamos começar a fazer uns ajustes aqui. Primeiramente eu vou colocar a classe aqui como um, um fundo, no caso um BG, vai ser o azul, que é a cor secundária, BG secondary, ok, certinho. O texto aqui, ele vai ser branco, então text white, e ele vai ser de 24 de tamanho, ele vai ser extra bold. Então, fonte extra bold, não, extra bold, não extra light. E text 2xl, que é o de 24 de tamanho. Certo, tá lá de acordo com a maneira que a gente queria. Nesse caso, como a gente tem que fazer o card, eu vou fazer o card depois, eu já vou definir os nossos espaçamentos. Então, é 64 aqui e aqui é 29. Mas para deixar padronizado, eu vou deixar como 24 igual estava em cima. Então, aqui no espaçamento, aqui na section mesmo, eu vou colocar como px igual a 8 e py igual a, no caso, px igual a 6 e py igual a 8. E ok, já temos muito mais bem estruturada a nossa sessão aqui. Ok, aqui o nosso card, ele vai ter um BG white, certinho, mas assim, eu não quero que ele continue crescendo com o tamanho da tela, eu quero que ele tenha um tamanho fixo. Então, inclusive, a logo, a imagem da série está errada aqui, depois eu conserto. Mas eu não quero que ele cresça junto com o tamanho da tela. Então, eu vou colocar como uma largura máxima dele de 380. Então, eu vou colocar max w 380. Não, eu coloquei errado, é aqui. Max w 380 px. Certinho, agora ele não. Pera, não deu certo ainda. Ah não, tinha dado certo, só precisava recarregar. Mas agora ele não continua crescendo junto com a tela. Perfeito. Para ficar mais bonitinho aqui, eu vou colocar como essa div tendo a altura correspondendo a 3 quartos da div e o texto ele vai ser 1 quarto da div. Esse deu certo.
No caso, acho que eu preciso adicionar um flex aqui de coluna para dar certo. Ok, eu não sei se está corretamente certo, mas qualquer coisa a gente conserta depois. É, aqui eu vou querer que ele seja arredondado em 8 e a imagem também vai ser arredondada em 8. Então eu vou vir aqui no card. Eu vou colocar rounded, eu acho que é MD, não, é LG 8. LG 8, ok? É, e na imagem eu também vou colocar um rounded LG. Só que vocês podem ver que, embora ele seja arredondado, a imagem ela continua com a borda quadrada aqui, porque está aplicado na div dela, mas não está aplicado nela em si. Então a gente tem uma propriedade que é o overflow hidden, que basicamente ela faz com que tudo que passar para fora da div vai ficar escondido. Então a imagem ainda existe completa aqui, mas essa parte aqui que passou da borda, ela ficou escondida. Certinho. Agora, eu quero adicionar esse padding aqui, que no caso é de 12. Então eu posso vir aqui no card novamente e eu posso colocar um P3. Vai dar um padding de 12 e pronto, o nosso card está quase pronto. Acredito que a única coisa que falta é colocar esse gap aqui, que no caso vai ser 4, já que é 16 pixels. Então eu vou colocar gap 4. Perfeito. E também falta estilizar os textos. Então eu vou colocar aqui como text black, para ele ficar da cor que a gente definiu no nosso tema. E o primeiro texto ele vai ser tamanho 18 e o segundo vai ser tamanho 16 e ele vai ser cinza. Então aqui a gente quer um text LG e aqui a gente quer um text base, só que gray. Certinho, exatamente como eu queria. O card não está crescendo demais, tá. É, eu também quero, aqui nessa section, eu vou colocar como um flex call. E eu quero um gap entre o texto e a grid, que vai ser de 32. Então, gap 8, certo? E por fim, eu vou definir a nossa grid aqui para a gente poder colocar outros cards. Então vai ter uma grid flow vai ser o row, que é o padrão, e calls, grid calls vai ser uma coluna só, porque aqui na versão mobile a gente só tem uma coluna mesmo. Faltou também, como vocês podem ver, aqui a gente tem uma drop shadow. Então eu vou colocar aqui nosso card, uma drop shadow. Uh, deixa eu colocar LG para ver como fica. Tá aqui a nossa drop shadow dando um detalhezinho final. Agora que tá certinho, eu posso copiar esse card várias vezes e testar se está funcionando a grid. Na verdade, eu acho que falta centralizar, né? Ele não está centralizado. Então, eu vou colocar na própria section, eu vou colocar um justify. Não é justify center porque ele tem coluna. Vai ser um item center. O item center é no eixo é, oposto ao que está a flex. Então, como ela está em coluna, o item center vai controlar como eles se centralizam em linha. Mas pronto, agora ele está centralizado certinho. E por fim, agora eu vou copiar esse card aqui 6 vezes para ficar prontinho para a gente editar depois na, na parte de desktop. 3, 4, 5, 6. Ok. Falta colocar um gap entre os cards.
Então esse gap aqui vai ser de 48. Então eu posso vir aqui na nossa grid, colocar um gap de 12. E vamos só editar os gaps para ficar projeto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse texto aqui de aplicativo desktop eu não vou mudar porque não é tão relevante para nossa aula, mas eu vou mudar as imagens aqui. No caso, esse aqui vai ser o card2.webp, esse aqui vai ser o card3.jpg. E aqui eu vou colocar o 1, 3 e o 2 para dar uma variada. Ok, temos aqui a nossa grid bonitinha.